Não se esqueça de dar o like. Eu descobri, por minha cunhada, que meu marido precisava alimentar a si e aos irmãos com ração para gatos, para sobreviver, quando era criança. Atualmente, eu, 24, estou no país natal do meu marido, 31, para o funeral de sua mãe. Minha cunhada, 29, e o irmão do meu marido moram em outro país. Esta é apenas a segunda vez que ficamos juntos por um período prolongado. Descobri isso alguns dias atrás, quando minha cunhada conversava comigo após uma garrafa de vinho. Não consigo evitar sentir vergonha, agora que sei disso, por todas as vezes em que me abri para ele sobre meus problemas e traumas passados, todos os quais empalidecem, comparando-se aos que ele enfrentou na infância. Basicamente, quando ele tinha 9 anos, a mãe se trancava no quarto. Em outras ocasiões, simplesmente os deixava trancados em casa, enquanto saía por vários dias. Quando ficavam sem comida, meu marido alimentava a si e aos irmãos com o que tinham. Na maioria das vezes, era ração para gatos. Isso aconteceu até ele ter 14 anos, quando a irmã mais nova faleceu e eles foram morar com os avós. Ao que parece, meu marido também roubava em supermercados, quando era um pouco mais velho, para estocar alimentos, caso a mãe tivesse um novo episódio. Como era o mais velho, a maior parte do abuso físico também era direcionada a ele, o que explica muitas cicatrizes e marcas de queimaduras em suas costas e coxas. Ele me dizia que costumava ser alérgico a camarões. Descobri também que seu irmão e ele perderam 4 e 3 anos de escolaridade, respectivamente. Meu marido nunca foi muito falante. Estamos juntos há quase 3 anos e casados há 1. Gostaria de ser o seu porto seguro, da mesma forma que ele é o meu. Há alguns dias, tem me incomodado perceber que ele provavelmente não tem um lugar para se abrir, julgando pelo seu caráter e relacionamento com outras pessoas. Ele é do Sudeste Asiático e nós vivemos no norte da Europa. Eu sei que meu marido enfrenta racismo no trabalho e que não tem muitos amigos. Eu planejo me juntar a ele em seu exercício, a partir de agora, para que possamos nos aproximar fazendo coisas que ele ama. Também pretendo instalar uma dessas barras de exercícios que podem ser fixadas na moldura da porta. Lembro-me de ele querer fazer isso quando nos mudamos para um novo lugar juntos, mas eu vetei na época. Sinto-me impotente agora, mas sei que preciso fazer algo. Minha preocupação é que eu invada o seu espaço pessoal, se começar a acompanhá-lo em seus exercícios. Quero fazer algo significativo por ele, mas, no momento, dependo financeiramente dele, pois acabei de me formar. Eu trabalho meio período, mas a maior parte é destinada ao pagamento do meu empréstimo estudantil. Existe alguma maneira de abordar essa conversa com ele? Após a nossa primeira conversa, eu pedi mais informações à minha cunhada. Ela compartilhou mais alguns detalhes, mas me fez prometer que eu não dissesse a ele que eu soube disso por meio dela. Quero fazer mais por ele, quero que ele saiba que pode confiar em mim. Perguntei-lhe sobre minha sogra, ontem, e ele me disse que ela era amorosa. Eu não quero incomodá-lo mais, pois não passou nem uma semana desde o falecimento de sua mãe. Enquanto estamos juntos, eu me encontrei com minha sogra apenas algumas vezes. Claramente, não o suficiente para conhecê-la. Também sei que ele enviava dinheiro para minha sogra todo mês, pois ele me ensinou a configurar uma ordem de pagamento permanente no banco, alguns anos atrás. Tenho medo de que ele tenha uma percepção distorcida de como foi tratado, por causa de seu trauma. Não consigo conter as lágrimas, toda vez que penso nele agora, e o fato de ele ser atencioso e amoroso, apesar de tudo, é um mistério. Quero ajudá-lo, mas se eu trouxer isso à tona, tenho medo de afastá-lo ainda mais, pois está claro que ele não está pronto para compartilhar isso comigo. Se eu sugerir terapia, sei que ele insistirá que está bem. Como proceder nisso? Por favor, compartilhem ou me direcionem para qualquer informação relevante que possa ser útil para o meu marido e para mim. Se você valoriza seu casamento, nunca tocará no assunto, a menos que ele decida fazê-lo primeiro. Minha sogra quer se mudar para cá. Minha esposa, 31, e eu, 32, compramos nossa própria casa recentemente. No entanto, a mãe dela quer se mudar para cá. Minha esposa comprou uma casa simples para ela, os 3 irmãos mais novos e a irmã mais nova quando tinha cerca de 20 anos. Nada de especial, apenas um lugar para todos morarem enquanto o terreno era alugado. Avançando para agora, finalmente compramos nosso próprio lugar, para mim, minha esposa e nosso recém-nascido. Temos vivido sozinhos juntos por cerca de 3 meses agora, e tem sido maravilhoso. A irmã dela saiu de casa há 2 anos e aluga um apartamento. Um dos irmãos também saiu e mora em habitação do governo com sua parceira e 2 filhos. Os outros irmãos têm 24 e 27 anos, e ficaram na casa que minha esposa comprou. Há alguns dias, o proprietário informou a eles que precisam sair porque ele construirá apartamentos no terreno. Eles têm 2 meses e meio para se mudar. Minha sogra tem pedido a minha esposa para se mudar para nossa casa.
A casa está em meu nome devido a um problema de crédito quando compramos a casa. Alguém da família dela usou os cartões de crédito dela e arruinou o crédito de minha esposa. Minha esposa não quer dizer não para a mãe, mas ambos concordamos que não queremos que ela se mude por muitas razões, principalmente porque acabamos de nos mudar, temos um relacionamento sólido e sentimos que a mãe dela afetaria isso. Além disso, gosto de andar de cueca se eu quiser, pois é nossa casa. Ela também é super preguiçosa, bagunceira e sei que ela nunca vai sair. Eu disse à minha esposa que não tenho problema em dizer a ela que ela não vai se mudar. Sou um idiota por não permitir que ela tenha um lugar para morar? A atualização. Minha sogra apareceu um dia dizendo que ia passar a noite enquanto eu estava no trabalho, turno da noite. Cheguei em casa e a vi dormindo no meu sofá. Resumindo rapidamente, discuti com minha esposa e ela não se sentiu confortável em expulsá-la se ela tentasse novamente, mas não teve problemas se eu a mandasse embora. Bem, ela voltou cerca de 2 semanas depois, enquanto eu estava no trabalho, e anunciou que ia passar a noite novamente, só que dessa vez trouxe a mãe dela junto. Não pediu permissão, não disse nada, simplesmente apareceu. Bem, naquela manhã cheguei em casa, irritado porque ela veio sem avisar enquanto eu estava ausente e simplesmente se instalou no meu sofá novamente. Para piorar, eles tinham um jantar de aniversário planejado para aquela mesma noite que queriam fazer na minha casa, mas minha esposa e eu já tínhamos dito não. Bem, entrei e vi 3 panelas grandes de comida que estavam cozinhando a noite toda, o que minha esposa não percebeu porque começaram a cozinhar depois que ela foi para a cama. Uma razão pela qual eu sabia que eles também planejavam fazer a festa lá era pela maneira como minha entrada é configurada. O último carro que entra tem que ser o primeiro a sair, e ela estacionou na minha entrada com espaço para eu vir atrás, em vez de na rua. Ou seja, ela planejava ficar por um bom tempo depois que eu voltasse do trabalho. Entrei e a sogra, toda inocente, diz o bom dia, enquanto dorme de novo no meu sofá. Eu estava irritado, mas não queria explodir, então a primeira coisa que disse foi: "O que você acha, que isto é um hotel? O que é essa pernoite?" E ela responde: "É porque é muito mais confortável aqui do que em nosso apartamento, compartilhado com 3 filhos adultos." Continuei e fiz meu jantar, acendendo todas as luzes em nossa cozinha de espaço aberto e sala de estar e me servindo de uma bebida para deixá-lo o mais desconfortável possível. Sentei lá comendo e bebendo minha bebida. Lembre-se, este é o meu horário depois do trabalho, 6 da manhã, enquanto ela deitava no sofá visivelmente parecendo mais e mais desconfortável. Depois que terminei, peguei um monte de louça suja que ela tinha deixado, joguei na pia e fui conversar com ela. Disse a ela que nunca queria que ela passasse a noite, que isto não é um hotel e para não vir fazer bagunça na minha cozinha. Ela poderia visitar seus netos e filha quando quisesse, mas não poderia passar a noite e tinha que respeitar minha casa. Entrei no meu quarto, onde ouvi ela e a mãe se levantarem, pegarem suas coisas e irem embora. Depois disso, começaram uma guerra contra mim, dizendo à minha esposa que eu as expulsei, disse a elas para nunca mais voltarem e que não podiam ver nossos filhos. Elas passaram uma semana tentando convencer minha esposa a me deixar. Ela foi tão longe a ponto de dizer à minha esposa, com quem namoro e sou casado há 12 anos, que se ela não me deixasse, eu acabaria sendo abusivo e a agrediria. O que diabos? Para piorar, descobri que elas realmente tinham as malas prontas no carro, então planejavam ficar conosco por 3 meses. Já se passou um mês agora e tenho que dizer, valeu muito a pena. Minha sogra veio apenas 2 vezes desde então, passando no máximo 3 horas juntos. A melhor parte é que ela está com medo de mim agora, com medo de que eu a expulse novamente. Foi o paraíso. Desde que ela contou à minha esposa todas essas mentiras, suas verdadeiras cores se revelaram e os olhos da minha esposa se abriram para o quanto manipuladora a sogra é. Quer dizer, minha esposa estava na outra sala e já sabia o que eu ia dizer para a mãe dela, ela ouviu cada palavra. Acabamos de passar o Natal com minha família, mas voltamos cedo para nossa casa e aproveitamos o tempo em família apenas com nossos filhos, e foi o melhor Natal que tivemos em muito tempo. Parabéns! Você ou sua esposa conversaram com sua sogra, explicando que ela não pode passar a noite antes do "o que você acha que é um hotel?" Li sua última postagem e depois esta e parece que perdi algo no meio. A situação escalou rapidamente, mas fico feliz que tenha dado certo no final. Haha, não houve uma conversa prévia. Minha esposa disse que faria, mas eu disse a ela que eu poderia fazer isso porque não queria prejudicar o relacionamento delas. Eu sabia que minha sogra ficaria extremamente chateada, e acredite, fui muito respeitoso quando impus a lei, mesmo que estivesse furioso. Eu disse a ela, venha literalmente quando quiser, de manhã, meio-dia, à noite, não me importo, mas não haverá pernoite e não venha fazer bagunça em nossa cozinha. Ela pegou o que eu disse e deixou sua imaginação correr solta. E sobre a cozinha, não era como se ela viesse fazer o jantar para nós. Era que ela entrava na nossa geladeira, fazia refeições para ela mesma e deixava tudo fora, ovos, queijo, tudo e qualquer coisa.
Não tenho certeza se o namoro da minha mãe é o problema, mas sinto que ela não quer meus filhos e eu por perto. Minha mãe, 51, recentemente, começou a namorar alguém pela primeira vez em, acho eu, 10 anos. Ele, 54, é um cara muito legal e tudo começou como uma situação de amizade e compromisso de moradia. No entanto, desde que começaram a namorar, sinto que minha mãe prefere que meus filhos, de 1 e 3 anos, e eu não estejamos em sua casa. Minha mãe tem tendências de acumulação e esse cara ajudou a se livrar de algumas coisas e a organizar outras. Isso é ótimo, ela realmente precisava desse empurrão. No entanto, parece que ela tenta nos tirar rapidamente da casa, enquanto eu costumava passar dias inteiros lá, enquanto meu namorado trabalhava. Por exemplo, moro em uma cidade próxima e meu namorado tinha um show na cidade em que ela mora. Ele precisava que eu o levasse para o show e o buscasse, quando acabasse, pois planejava beber. Pedi à minha mãe para ficarmos até o fim do show e ela disse sim. Quando cheguei lá, estávamos bem, relaxando. Minha outra irmã, sem filhos, que mora na garagem dela, veio até nós. Conversamos e brincamos com as crianças. Quando minha mãe entrou, disse que deveríamos ir ao parque, às 19 horas. Eu disse que não queria fazer isso. Então ela disse, vamos comer algo, e nós fomos, porque sou facilmente subornada com comida. Acabamos nos divertindo, mas a maneira como ela insistiu para que saíssemos foi fora do normal. Crianças são bagunceiras, e entendo isso, mas minha mãe nunca foi tão exigente com essas coisas, porque a mãe dela era muito rígida com a limpeza da casa. Sinto que, desde que ela começou a namorar esse cara, ela não quer arriscar que as crianças façam bagunça. Ela também disse, minha porta está sempre aberta, sou o tipo de avó que sempre tem seus netos, quero vê-los o máximo possível. Agora sinto que não posso aparecer quando quiser. Não posso deixar meus filhos serem crianças e, se quiserem passar a noite, elas sempre arranjam uma desculpa. Eu fico um pouco desafiadora quando se trata dos meus filhos e da minha mãe. Então, o que estou perguntando é, qual seria uma forma delicada de abordar isso? Outras informações relevantes. Minha mãe tem um serviço de cuidados adultos em casa. Ela está tentando conseguir um novo cliente e usa isso como desculpa para que as crianças não possam passar a noite. No entanto, isso está acontecendo há um mês e nunca foi um problema antes, principalmente porque o espaço dela é no andar de cima e os clientes ficam embaixo. Edição. Agradeço todos os feedbacks. Estou usando pedaços de todos os conselhos e planejando conversar com minha mãe. Vou começar dizendo, então, você tem um novo namorado e estou muito feliz por você. Como estão indo as coisas? Notei que suas preferências começaram a mudar. Existem limites que você deseja estabelecer com isso? E, estou bem com você estabelecendo limites, porque você passou a vida toda criando filhos. Só preciso saber como planejar os horários para passar um tempo com você. As crianças e eu sentimos sua falta. Sei que parece que fui muito exigente, e foi assim que eu estava agindo. Percebo que minha mãe merece esse tempo e relacionamento, e é saudável para ela estabelecer limites. Quero que ela seja feliz. Senti que esse novo cara deveria se acostumar com como fazemos as coisas. Entretanto, a verdade é que eu preciso me acostumar com como eles fazem as coisas. Vou conversar com ela amanhã à noite, sem as crianças. Atualização. Falei com minha mãe e expliquei a situação, de forma gentil, para ela. Ela explicou que sua maior preocupação é se organizar e que, claro, ela quer ter os netos por perto novamente. Eu lhe disse para ir com calma. Também falamos sobre o seu novo relacionamento e que eu sabia que isso aconteceria um dia. Só preciso de tempo para me adaptar. Ela disse que eles estão apenas vendo como as coisas vão e que ela também está se ajustando. Conversamos por um tempo e ela me deu detalhes sobre o relacionamento e a preparação para um novo cliente, etc. Eu lhe disse que eu perguntaria antecipadamente quando poderia ir à sua casa e ela disse que seria ótimo. Ela sugeriu que talvez pudéssemos até ter encontros mensais mãe e filha, para passarmos um tempo de qualidade juntas, sem as crianças. Comecei a conversa com o fato de ter postado sobre ela no Reddit, pensando que todos me seriam solidários. O que realmente aconteceu foi que levei um grande choque de realidade. Ela riu muito, porque sabe que é difícil para mim admitir quando estou errada, às vezes. Quero agradecer a todos pelos ótimos conselhos, às vezes, contundentes. Muitas pessoas me disseram com delicadeza e outras me disseram duramente. Sou muito grata a ambas, pois consegui ver minha mãe sob uma nova luz. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com.
Estou errado por jogar fora as bonecas da minha namorada? Eu, 24, e minha namorada, 23, estamos juntos, à distância, há 3 anos. Acabamos de nos mudar juntos, me mudei para o outro lado do país por ela depois de terminar a faculdade. Eu sempre soube que minha namorada gostava de coisas assustadoras, como casas assombradas e filmes de terror, mas eu não percebia que ela gostava de colecionar coisas assustadoras. Eu já tinha visto o apartamento dela em chamadas de vídeo, mas havia uma coisa que ela tinha negligenciado em me mostrar. Uma prateleira cheia de bonecas assustadoras pra caramba. Quando estava andando pelo apartamento pela primeira vez, eu notei isso no canto da sala de estar e, caramba. Eu perguntei a ela e ela disse que gosta de garimpar bonecas antigas, abandonadas, limpá-las, dar roupas novas, arrumar o cabelo delas e então colocá-las nesta prateleira. Então ela começou a me apresentar a elas. Todas tinham nomes, e havia algumas bem gastas que ela disse ter desde criança ou eram da mãe dela, ou algumas eram da avó dela, as outras 4 foram garimpadas. Ela disse que as garimpa e deixa em boa forma o suficiente para dar a crianças carentes na creche onde trabalha. Ela só fica com as feias. Eu pensei que ficaria bem com isso, mas toda manhã eu só detestava olhar para elas, elas me deixavam tão desconfortável. Eu tentei comprar umas pelúcias para ela, pensando que talvez ela pudesse colecionar algo normal, ela adorou, mas ainda está completamente focada nas bonecas. Então sugeri que ela desse para as crianças na creche ou as exibisse lá, mas ela estava preocupada que elas fossem danificadas ou levadas para casa por acidente por crianças. Acho que ela percebeu que eu não gostava delas, então ela perguntou se eu queria que elas movesse para o armário. Eu disse que sim e pensei que isso seria o fim. Bem, um dos meus amigos voou para visitar, e enquanto estávamos pendurados, ele derrubou uma tigela de pipoca. Eu pedi a ele para pegar o aspirador no armário e ele quase cagou nas calças. As cabeças das bonecas todas se sobressaíam da caixa, e os olhos pequenos e assustadores olhavam para a alma dele. Coisas de filme de terror. Eu fiquei tão constrangido e minha namorada estava pedindo desculpas, mas rindo um pouco. Honestamente, aquilo foi a gota d'água, essas malditas coisas não me deixavam em paz. No dia seguinte, que é hoje, é o dia do lixo, então eu peguei a caixa e a joguei fora enquanto minha namorada estava fora. Acabou. Minha namorada chegou em casa e eu comecei a suar. Disse ao meu amigo que estávamos saindo para jantar. Ela está ligando e mandando mensagens, mas eu quero dar um tempo para ela se acalmar. Meu amigo está dizendo que sou um idiota, mas eu realmente sinto que tive que fazer isso. Você não apenas jogou fora algo que não pertencia a você, mas itens que tinham grande valor sentimental para sua namorada. Essas não são bonecas que ela pode encontrar no Walmart, elas eram da mãe e da avó dela, isso é imperdoável. Ela já havia feito uma concessão colocando-as no armário, já que você não gostava delas, você melhor torcer para que não tenha sido o dia de recolher o lixo e pegá-las de volta. Espero que as bonecas estejam possuídas por espíritos malignos e assombrem você. Elas foram embora para sempre, eu observei e esperei o caminhão de lixo passar. Não é normal manter bonecas feias. Ela sabe que são feias, mas elas mantêm porque elas a fazem lembrar da mãe dela. Acho que talvez ela pudesse apenas colocar uma foto ou algo assim agora, mas ninguém a levaria a sério quando ela tem essas bonecas estranhas por perto. Concedido, a coisa das bonecas também me assustaria. Mas você não joga fora as coisas de outra pessoa. Se você se sente tão desconfortável com essas bonecas, mude-se e termine com essa pessoa. Não quero terminar, e mesmo que ela me deixe, ainda sinto que fiz a coisa certa. Me livrei do único defeito dela, ela terá mais facilidade para manter o próximo namorado porque ele não terá que lidar com isso. Acho que você não percebeu que eu sou o único que se mudou por ela, apesar de ela não ter mais família aqui, para que ela pudesse manter o emprego na creche porque ela ama isso. Entendo agora como foi um movimento de idiota, mas foi o melhor para ela, e ela precisa fazer sacrifícios também. Deixei minha família real para ficar com ela. Ela vai superar, mas não estou muito preocupado que ela termine comigo depois de estarmos juntos por 3 anos porque joguei fora os brinquedos dela. Não entendo realmente como elas até mesmo a fazem lembrar da mãe dela, ela tinha apenas 3 anos quando a mãe morreu. A avó a criou e faleceu recentemente também. Eu entendi agora, com base no que as pessoas estão dizendo aqui, que sou o idiota. Eu queria poder voltar atrás, mas não posso. Estou voltando para o apartamento agora para pedir desculpas. Atualização. Voltei para casa e minha namorada me perguntou onde estavam as bonecas dela. Ela teve um dia ruim e presumiu que eu as tinha movido para algum lugar depois que assustaram meu amigo, mas ela realmente queria elas de volta porque são muito reconfortantes para ela. Sentei ela e contei a verdade. Para ser honesto, eu esperava ser xingado, teria sido quase mais fácil, mas em vez disso ela começou a soluçar. Isso me lembrou quando a avó dela morreu. Acho que foi aí que percebi o tamanho da merda que fiz.
Dormi no sofá com meu amigo e hoje jurei fazer tudo o que pudesse para corrigir meu grande erro. Infelizmente, não há como conseguir as originais de volta. Elas teriam acabado compactadas e indo para um aterro gigante fora da cidade. Então, mandei uma mensagem para minha namorada perguntando que tipo de bonecas eram. A maioria ela conhecia, mas uma das bonecas da avó dela era feita à mão, então obviamente não consigo substituir. Comecei a vasculhar a internet, procurando em lojas de antiguidades, brechós, lojas de penhores, etc. Eu pedi algumas online que eram iguais às que ela tinha e encontrei uma parecida com uma que ela tinha em uma das lojas. Eu não percebi o quão caras eram as bonecas. Ela ainda não terminou comigo, mas agora estou esperando que isso aconteça depois do que todos me disseram. Estou dormindo no sofá novamente esta noite e estou procurando reservar um voo para casa. Planejo continuar pagando metade do aluguel pelo ano, já que ela não ganha muito dinheiro e eu vou morar com meus pais. Se ela pedir dinheiro para tentar substituir todas as bonecas, eu pagarei. É o mínimo que posso fazer. Obrigado a todos pela honestidade brutal. Edição. Conversamos e ela não me perdoou, mas queria fazer dar certo. Cometi o erro de mostrar a ela esta conta do Reddit e ela acabou mudando de ideia. Ela terminou comigo, mas está me deixando ficar no sofá até eu conseguir uma transferência. Não deve demorar, já que estou há um tempo com meu trabalho e só me mudei para esta cidade recentemente, então vou voar de volta para minha cidade natal no início da próxima semana. Ela vai tentar encontrar bonecas semelhantes e concordamos que ela me enviaria o recibo e eu enviaria o dinheiro para reembolsá-la. É o fim disso, eu acho. Minha família não é muito sentimental, então eu não entendi a conexão dela com as bonecas. Meus pais jogaram todos os meus brinquedos fora quando eu era jovem. Quando contei aos meus pais, eles disseram que fiz a coisa certa, já que minha ex-namorada nunca teve ninguém para jogar os brinquedos fora para ela. Eu disse a eles que isso era uma coisa muito errada de se dizer porque percebi meu erro na época, mas eles estão presos em seus hábitos e apenas disseram, bem, você se saiu bem, não é? E ficaram irritados porque eu estava insinuando que eles eram maus pais. Ela acabou terminando comigo, e agora sei melhor, mesmo que seja tarde demais. Minha ex-namorada me disse que apreciou que eu soubesse que o que fiz foi errado agora, mesmo que fosse tarde demais. Ela terminou comigo e estou voltando para minha cidade natal no final da semana. Eu e meu namorado moramos a 40 quilômetros de distância e temos horários muito conflitantes. Ele cancelou um encontro na noite passada, bem antes de nos encontrarmos. Estamos namorando desde maio e, como o título diz, nossos horários são muito conflitantes. Moramos na mesma cidade, a 40 quilômetros de distância. Eu, 30, tenho a guarda principal da minha filha, 6, de segunda a sexta-feira. Ele, 31, ainda não a conheceu. Então, desde que começamos a namorar, só nos vemos nos fins de semana, quando minha filha está com seu pai. No momento, o pai dela mora em outra cidade, a cerca de 1 hora de distância, por motivos de trabalho. Ele está voltando para nossa cidade nas próximas semanas, pois quer passar mais tempo com ela e tê-la em sua casa durante a semana também, levá-la para a escola e coisas assim, em vez de apenas nos fins de semana. Na verdade, ele está procurando uma casa em nossa cidade, no momento. Então, uma vez que isso aconteça, terei um pouco mais de tempo livre. Meu parceiro faz parte de uma banda e eles fazem shows em alguns, mas não todos, fins de semana. Eu estava ciente disso quando o conheci, e sou uma pessoa bastante independente, que gosta do seu próprio espaço. Então, não o ter por perto o tempo todo e vê-lo apenas uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, me convém bem, agora. Entretanto, chegamos a um ponto em que não o vejo desde a primeira semana de agosto e agora já são meados de setembro. Liguei para ele, na sexta-feira à noite, para saber como ele estava e se tinha algum plano para o fim de semana. Ele sugeriu fazermos algo juntos, pois não tinha shows marcados e não nos víamos há muito tempo. Eu estava ansiosa por isso. No entanto, enquanto eu estava me maquiando e me arrumando, recebi uma mensagem sua, dizendo que não estava se sentindo bem e não queria me ver, já nos vimos doentes antes. Sei que ambos somos pessoas muito ocupadas e que minha própria situação não ajuda as coisas. Sou a primeira a admitir isso. Entretanto, machuca quando, em 6 semanas, ele não consegue encontrar tempo para mim, de jeito nenhum. Mesmo que fosse uma bebida rápida, em uma sexta-feira à noite, ou um brunch em um domingo, eu já ficaria feliz com isso, até que eu tivesse mais tempo livre. Eu sempre arrumei tempo para ele, encontrando-nos depois de seus shows, conversando até altas horas da madrugada, quando ele precisou de mim, coisas desse tipo. Uma vez tive bronquite, e isso não me impediu de vê-lo. Eu o convidei para passar a noite em minha casa, há algumas semanas, já que ele tinha um show perto de lá, para economizar a viagem de volta para casa, tarde da noite. Ele recusou o meu convite, pois tinha que buscar algo que comprou na internet na manhã seguinte.
Ironicamente, o seu carro quebrou naquela noite, literalmente a 5 quilômetros daqui, e nunca descobri se ele pegou a coisa que comprou. Basicamente, sinto que estou solteira, que ele perdeu completamente o interesse e que eu poderia muito bem voltar a ficar sozinha, porque me sinto tão rejeitada. Estou com raiva de mim mesma por permitir que me sinta assim. Estou perdendo meu tempo aqui? Atualização. Agradeço a todos que dedicaram um tempo para me aconselhar. Finalmente, eu o vi no último fim de semana, pela primeira vez em cerca de 7 semanas, ele me convidou. Ele pareceu feliz em me ver no começo, mas as coisas simplesmente pareceram estranhas. Como se não soubéssemos o que dizer um ao outro. Fiquei com ele no sábado à noite. Tomei banho no domingo de manhã e a primeira coisa que vi foi um frasco de esfoliante corporal com aroma de camélia, que definitivamente não era meu e não me lembro de já tê-lo visto antes. Ele mora sozinho. Bandeira vermelha imediata. Estupidamente, não o confrontei sobre isso, no mesmo instante, mas gostaria de tê-lo feito. Nos próximos dias, tentei conversar com ele e ou ele me deixava no vácuo ou enviava respostas curtas. Finalmente, na quarta à noite, eu havia tido bastante, e não estou orgulhosa de como agi, mas estava tão magoada com a ansiedade e a dor de me sentir rejeitada, eu o bloqueei no Facebook, sem aviso prévio. Na tarde seguinte, recebi uma mensagem de texto: "Ei, então, você me bloqueou?" Respondi: "Bloqueei." Desisto. A vida é muito curta para eu ser o pensamento secundário de alguém. Se você simplesmente perdeu o interesse ou se tem outra pessoa, quando você entra no chuveiro, em uma manhã de domingo, e vê um esfoliante feminino que não é seu, você começa a se perguntar, ou ambos, realmente não me importa. Mereço algo melhor e não vale a pena me sentir como um segredo sujo e ficar péssima, quando poderia ser feliz sozinha ou encontrar alguém que me levasse e, genuinamente, quisesse estar na minha vida e vice-versa. Estou zangada por ter permitido que isso se prolongasse por tanto tempo. Deveria ter desistido há muito tempo, mas acho que esperava que as coisas melhorassem. Mais tola eu. Não ouvi nada dele desde então a tralha se tirou sozinha. Claramente, ele não se importava comigo. Faço 31 anos amanhã, parece que passarei isso livre e solteira. Eu sou o babaca por dizer à minha namorada que preferiria terminar do que fazer algo na cama? Estamos juntos desde o último ano da faculdade e já falamos sobre casamento. Não somos exatamente sexualmente aventureiros, apenas coisas normais, mas temos tentado algumas coisas novas ultimamente. Ela disse que realmente quer experimentar me fuder. Ela disse que já fizemos sexo anal, então eu não deveria ser tão contra. No entanto, só fizemos porque ela queria. Eu posso levar ou deixar. Eu disse a ela que nunca concordaria com isso e que ela teria que esquecer isso. Ela comprou um cinto com um acessório para tentar me convencer de que não era tão grande coisa. Sem julgamento de fetiches, mas eu não tenho interesse e não quero experimentar. Ela disse que se eu não fizer, ela nunca poderá experimentar. Eu, meio brincando, disse a ela que se ela continuar pressionando, ela será livre para experimentar com quem quiser. Ela começou a chorar. Devo simplesmente fazer porque ela quer ou ela deveria respeitar minha decisão e esquecer isso? Edição, um pouco de contexto, ambos fomos criados em igrejas evangélicas e desde então saímos. O que é aventureiro para nós é bastante tranquilo para muitos. Também é por isso que temos dificuldade em discutir consentimento e limites. Atualização. Obrigado a todos que tiraram um tempo para comentar e dar conselhos. Isso realmente me ajudou. Aqui está a atualização, nós terminamos. Não, brincadeira, ela está ao meu lado no sofá me pedindo para massagear os pés dela. Acho que ela não aprendeu nada sobre consentimento. A atualização real é positiva, especialmente para nosso relacionamento. Muita coisa aconteceu. Segui o conselho dos comentários para ter uma conversa sobre limites, consentimento e focar em coisas com as quais ambos estamos confortáveis explorando. Concordamos que era uma boa ideia. Éramos realmente ingênuos e despreparados para tudo isso. Ela perguntou se eu estava disposto a compartilhar os sites nos quais eu estava encontrando essas informações para que ela pudesse ler também. Eu disse a ela que postei no Reddit, sorte que fiz, já que alguém fez um TikTok sobre meu post que ela viu, e ela provavelmente não gostaria de ver, os comentários eram universalmente contra ela. Ela pediu para eu mostrar mesmo assim. Ela leu o post e alguns comentários. Ela disse que sabia que estava errada, mas ficou um pouco surpresa com a reação negativa das pessoas. Perguntei por que ela chorou, e foi porque ela ficou chateada que eu sequer brincaria sobre terminar. Ela não estava tentando me manipular chorando, ela achava que estávamos apenas conversando. Eu disse a ela que ela não estava me ouvindo e o quanto eu estava desconfortável. Eu estava tentando encontrar uma saída para a conversa, não falando sério sobre terminar. Também pedi desculpas porque estava errado em brincar assim.
Ela admitiu que não estava sensível aos meus limites e estava apenas focada no que ela queria. Ela reconhece que esse comportamento é realmente tóxico e que acharia que eu era um idiota. Sim, é um jogo de palavras, se continuasse ignorando seus limites. Ela também pediu desculpas por comprar o brinquedo e concordou que foi manipulativo. Um comentarista sugeriu uma lista de sim, não e talvez. Este conselho fez toda a diferença. Encontramos alguns exemplos que nos ajudaram a criar o nosso próprio. Concordamos em ser honestos, sem julgamento, e não pressionar a outra pessoa em nada que ela tenha marcado como não ou talvez. Concordamos que a lista era apenas para discussão, não implicava consentimento, discutiríamos tudo e somos livres para mudar de ideia a qualquer momento. Se você está se perguntando, marquei não para ela me furar e ela marcou sim. Ela não vai trazer isso de volta a menos que eu mude minha resposta, mas estou feliz que ela tenha sido honesta. Ainda há algum desconforto em torno do sexo, aproveitá-lo, explorá-lo e até falar sobre isso. Estamos nos dando graça e permitindo erros e mal-entendidos. Há muitas coisas com as quais ambos estamos dispostos a fazer agora, sem mencionar que o sexo de segunda a sexta-feira é muito bom. O resto da atualização é sobre nosso futuro, não realmente relacionado ao post original. Quando estávamos tendo nossas discussões sobre sexo e comunicação, também começamos a falar sobre nosso relacionamento um com o outro, Jesus e igreja. Percebemos que sentíamos falta de pertencer a uma comunidade de igreja, mas queríamos encontrar uma que se encaixasse em nossos valores, não nos de nossos pais. Encontramos uma igreja legal, minha família chamaria de igreja leve, começamos a frequentar e eles são muito acolhedores, as pessoas são muito legais e aceitam. Uma das razões pelas quais entramos é que queríamos nos casar em uma igreja. Isso mesmo, estamos noivos. Já estávamos pensando em casar, mas nesses últimos meses realmente solidificamos nosso compromisso um com o outro e nosso futuro juntos. Ela contou aos pais dela e eles não nos deram a bênção. Estávamos esperando por isso, os pais dela são muito tradicionais. Eles não nos visitarão porque moramos juntos e deixaram claro da última vez que os visitamos que não aprovam a gente nossas opiniões. Minha noiva contou às irmãs dela que estava tomando anticoncepcional e também disse que elas deveriam tomar a vacina contra o HPV, elas são adultas e podem tomar suas próprias decisões, mas os pais dela não veem assim, isso causou uma tempestade. Não fomos convidados para o Natal. Nós dissemos aos pais dela que os convidaríamos para o casamento e a decisão deles comparecer ou não. Os irmãos dela estão felizes por nós e disseram que estarão no casamento. Meus pais ficaram felizes, eles não são tão rigorosos quanto algumas coisas, embora eu não possa negar que o fato de eu ser filho deles, não filha, influencia nisso. Minha mãe só quer que a gente tenha filhos para que ela possa ser avó. Eu sei que minha noiva queria que a mãe dela participasse do planejamento do casamento, compras de vestido e tudo mais, e que o pai a conduzisse até o altar. Ela está realmente decepcionada e esperamos que eles mudem de ideia, mas não estamos esperando por isso. Não vamos ter um casamento grande, já que estamos pagando por tudo, mas será do jeito que queremos e é para nós, não para mais ninguém. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.